Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos, sejam bem-vindos ao Neureka. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o sistema articular. Vamos tentar? Vamos lá então? Roda a vinheta aí. Vamos lá então? Bom, seguinte, sistema articular. Por definição, o sistema articular é uma união interóssea. Uma união interóssea. Só que a gente sabe que pode ser um pouquinho diferente disso, porque parece que sempre o que está se articulando são ossos, mas às vezes eu posso encontrar articulação entre ossos e cartilagens, tá bom? Só que a maioria realmente são ossos com ossos. Então, dessa forma, por isso a definição, né? Como uma união interóssea. Tá legal, pessoal? Muito bem, então tá aqui, como definição, união interóssea. Tá? Eu vou botar aqui, união interóssea. Só que nós sabemos agora, que eu acabei de comentar, que nem sempre é entre ossos. Pode ocorrer também entre ossos e cartilagens, ok? Muito bem. De acordo com a forma, com o tipo de... Porque nós estamos falando de união. Então, como é uma união entre ossos, dependendo do tipo de material que estiver promovendo essa união, eu posso ter uma classificação diferente, tá? Então eu poderia falar tipos de articulações. Então, como eu disse, dependendo do tecido que estiver promovendo a união, varia o tipo de articulação. Então as articulações podem ser, vamos lá, articulações fibrosas, cartilaginosas e ainda elas podem ser sinoviais. Assim. Ok? Bom, então aqui não é difícil entender que as articulações fibrosas são aquelas que possuem tecido fibroso entre as superfícies que estiverem se articulando, tá? Então, tecido fibroso entre as superfícies articulares, tá? Aí elas podem se apresentar, as articulações fibrosas podem se apresentar de duas maneiras. Ela pode ser sutura ou sindesmose. Sutura ou sindesmose, tá? Bom, as articulações fibrosas do tipo sutura se diferenciam da sindesmose, portanto, se tem dois tipos, tem que ter uma diferença. A diferença está na quantidade de tecido fibroso. As suturas têm pouca quantidade de tecido fibroso, pouca, enquanto que a sindesmose, então, tem muita quantidade de tecido fibroso. Então, eu vou botar aqui, ó. Então, sutura, pouca quantidade. Vou tentar abreviar. Quantidade de tecido fibroso. Já a sindesmose tem grande quantidade de tecido fibroso. Ok? Essa é a diferença entre sutura e sindesmose. As suturas, elas ainda podem se apresentar de três maneiras. A sutura pode ser sutura, olha que interessante. Sutura pode se apresentar de três maneiras. Ela pode ser plana, serreada e escamosa. Então vamos lá. Sutura é um tipo de articulação fibrosa. Ela pode se apresentar a sutura plana, serreada ou escamosa. Como assim, professor? De acordo com a sua morfologia, ou seja, de acordo com a sua forma. Então, quando a superfície articular da plana, quando a superfície articular for plana,
Então, vou pegar aqui, ó. Pronto. Olha aqui. Vou fazer assim. Ó. Tomara que dê pra... Eu vou fazer um pouquinho maior. Pera aí. Só um pouquinho. Aqui. Pá. Aqui assim. Um pouquinho mais espaçado, né? Pra você ver. Assim, ó. Então, tem dois ossos. Isso aqui representa um osso, isso aqui representa outro osso. Tá? Vou até dar o nome do osso já, que vocês já viram. Vocês conhecem ossos. Para estar vendo a articulação é porque você já viu ossos. Então, esses dois ossinhos aqui, ó, que são os ossos nasais. Tá? Então, tem um nasal direito e um nasal esquerdo. Vou botar aqui para você. Ó. Nasal, nasal. Então, quando os dois nasais se encontram, eu vou ter um fio de tecido fibroso unindo os dois. Então, eu vou botar aqui, ó. Olha o tecido fibroso aqui, ó. Vai estar no meio. Só que a quantidade é pouca. Eu estou fazendo aqui, parece que é muito. Mas é só para você entender, tá? Então, isso aqui é nada mais do que o tecido fibroso, que está unindo os dois ossos nasais. Gente, é um risquinho quando você olha na peça, tá? É um risquinho, tá? Já a forma serriada, como o nome diz, tem um aspecto de dente de serra. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar esse preto aqui para ficar legal. Olha só. Um osso assim. E aqui o outro osso. Ó. Então eu tenho dois ossos. Aqui eu tenho um parietal e aqui eu tenho outro parietal. São dois parietais. O parietal, aquele osso do crânio, né, nessa parte superior, tem um parietal direito e aqui um parietal esquerdo. Tá? Então tá lá os dois parietais. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou botar. Vamos preencher com tecido fibroso para unir os dois. Ó, vou unir. Pronto, estão unidos pelo tecido fibroso. Tá? Agora olha o aspecto da articulação. Toda assim, não é assim? Parece dentes de serra, por isso serriada. Tá legal? Então, articulação fibrosa do tipo sutura plana, serriada. Tá ok? E agora eu vou puxar um pouquinho para baixo a escamosa aqui para ficar mais separadinho. Vamos botar aqui embaixo a escamosa. Porque parece o quê? Escama de peixe. Se você já brincou, você sabe que ó, você vai ter um aqui, um outro assim. É igual o telhado de casa. O telhado de casa assim, bota assim, pronto, assim. Igual o telhadinho de casa. Você pega uma telha e bota por cima da outra, não é? Então, se você já limpou o peixe, é a mesma coisa. Se você pegar a faca e botar no sentido contrário da escama, você vai ver que uma escaminha passa por cima da outra, assim, ó. Deixa eu pegar, guardar aqui essa escaminha. Eu fico com essa escaneta na mão porque eu preciso delas o tempo inteiro. Então, aqui eu tenho uma escaminha e aqui eu vou ter a outra, assim, ó. Assim, tá vendo? Nesse espaço entre uma escama e outra, quem é que vai unir isso aqui? Uniu. Quem vai estar aqui no meio? Tecido fibroso. Então vai ter aqui por baixo, ó, aqui por baixo, unindo os dois, o quê? Um tecido fibroso. Pronto. Como eu coloquei para você. Então, eu vou ter uma escama, outra aqui. Então você vai ter um osso embaixo e um osso por cima, assim. Unidos por tecido fibroso. Agora eu vou dar exemplo. Aqui. Um exemplo de articulação fibrosa do tipo sutura plana, eu posso dizer então articulação internasal, entre os nasais. A sutura serrada entre os dois parietais, fica aqui, ó, entre os dois parietais, bem no meio, eles se juntam no meio. Então, articulação interparietal, porque está entre os dois parietais, ok? E a sutura escamosa, que está aqui, ó, entre os ossos temporal, osso temporal e parietal. Então, articulação temporoparietal. Bem aqui ela fica, ó, temporoparietal. Tá bom? Então, essa é uma sutura escamosa. Tá legal? É claro que existem outros exemplos, à medida que a gente avançar, nós vamos mostrar outros exemplos para vocês. Esse é o legal, a gente, de aulas práticas, daqui a pouco vocês vão estar vendo isso, mas esse é o legal da prática, tá associando tudo isso ao mesmo tempo, né? Então daqui a pouco a gente já vai estar vendo isso junto no laboratório.
Mas então, essas são as articulações fibrosas. As principais estão aqui, vão ter outros exemplos que vai ser importante depois, mas então eu falei para você da articulação fibrosa do tipo sutura plana, serriada, escamosa. Lembra que as suturas têm pouca quantidade de tecido fibroso. Já as articulações fibrosas do tipo sindesmose, ela tem grande quantidade de tecido fibroso. E o exemplo é a articulação tibiofibular. É lá na perna. Tibiofibular. A tíbia é o osso da perna. A gente já viu o sistema esquelético e a gente sabe que na perna eu tenho tíbia e fíbula. A fíbula é mais lateral, enquanto que a tíbia é mais medial. Só que esses dois ossos, eles vão acontecendo um do ladinho do outro, eles se articulam na sua porção mais proximal e na sua porção mais distal. Então, o nosso exemplo é a articulação tibiofibular distal. Então, imagina que isso aqui é a perna, com os dois ossos. Tíbia medial, fíbula lateral. Então, articulação tibiofibular, 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 ok? Só que é a tibiofibular distal, é aquela que é mais afastada do tronco, é fácil de ver. E aí, unindo a tíbia e a fíbula distalmente, eu tenho uma grande quantidade de tecido fibroso, tá bom? Então, um exemplo de articulação fibrosa do tipo sindesmose é a articulação tibiofibular distal, tá? Aqui, como sindesmose, a gente também poderia dizer, ou chamar a atenção para as fontanelas. Aí você vai dizer, Jesus, o que é a tal da fontanela? Fontanela. As fontanelas, vocês já ouviram falar em moleira? A moleirinha, quando a criança ela nasceu e tal, aí o pessoal fala assim, ó, olha, cuida com a moleirinha dela. Já viram essas conversas assim, né? Então, a moleirinha nada mais é do que uma grande quantidade de tecido fibroso entre os ossos do crânio aqui. Então eu tenho uma moleirinha grande aqui e tenho uma moleirinha grande aqui atrás. Por que tem a moleirinha? Porque quando a criança nasce, não posso fechar a caixa craniana inteira. Por que não? Por que não, professor? Por que não pode a caixa craniana fechar, nascer com tudo fechado de uma vez, ser tudo osso de uma vez? Porque dentro da cabecinha da criança tem um encéfalo, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E isso tem que se desenvolver dramaticamente depois que ela nasce. Então eu não posso fechar a cabeça. Eu não posso ter a caixa craniana, totalmente fechada. Eu tenho que permitir que haja a possibilidade do encéfalo crescer sem ser comprimido. Entendeu? Então, o que a natureza fez? Primeiro, ela criou a fontanela para facilitar o trabalho do parto, que às vezes o cavalgamento dos ossos do crânio é importante para facilitar a passagem da criança pelo canal de parto. Tá? Então, às vezes, quando o cirurgião, o ginecologista, o profissional lá, meu Deus, como é que é o nome do profissional que faz o parto? Agora me deu um branco. Ai, Jesus, eu vou lembrar. E então, quando ele vai fazer o parto, ou ela vai fazer o parto, o que acontece? Tem que pegar e fazer esse cavalgamento às vezes. Trabalhar um pouquinho a cabeça da criança para poder passar pelo canal de parto. Tá? Então, essa mobilidade dos ossos do crânio ali é importante para facilitar essa passagem. Depois que nasce, para expandir, para dar a possibilidade, portanto, do desenvolvimento, né, do encéfalo da criança após o nascimento, que acontece de forma dramática, cresce muito. Para você ter ideia, com 2 aninhos, 3 aninhos, você olha para a criança e lá aparece o piu-piu. Já viram? Piu-piu. O que eu quero dizer com piu-piu? É que, na verdade, ela tem uma cabecinha grandona e um pescocinho bem fininho. Não é assim? Então, esse é o princípio que eu estou querendo passar para você. Exatamente aí. Que eu preciso ter um grande desenvolvimento encefálico nos primeiros anos de vida. Se eu fechar a caixa craniana, eu posso ter problema, portanto, para o desenvolvimento do cérebro da criança, do encéfalo da criança. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro momento que nós estamos tratando de articulações, tá bom? Sistema articular. Falei, nesse primeiro momento, das articulações fibrosas, tá? Então, articulações fibrosas que podem ser sutura ou sindesmose. A gente viu que a sutura pode ser
plana serriada escamosa, e que a sindesmose ela tem uma grande quantidade de tecido fibroso, enquanto que a sutura tem pouquinho. Aqui a tíbica fibular distal, e também outro exemplo são as fontanelas na cabeça que permitem o desenvolvimento do encéfalo da criança. Tá bom? Beleza? É isso aí. Vamos dar continuidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as cartilaginosas e as sinoviais também. Beleza, pessoal? Joia, valeu, um abraço para vocês, tudo de bom.